Com vocês, o mago da história, Cássio. Fala pessoal, tudo bem? Professor Cássio aqui, de História, da maravilhosa Rede Cronos de Ensino. E hoje nós estamos aqui com um objetivo muito importante. Nós precisamos revisar o conteúdo da apostila laranja, do módulo laranja. Gente, se você pegar o módulo laranja do princípio ao fim, o assunto se passa inteiramente na América no século XIX, certo? Principalmente a partir da década de 20. Então, o objetivo do módulo laranja é trabalhar a história da América, começando nos anos 20, indo até a virada do século XIX para o século XX. É por isso que a nossa live de hoje recebe o título de História da América no século XIX, ok? Incluindo aí o que nós fizemos de divisão, a história do Brasil no século XIX, a história da América Latina no século XIX e também a história dos Estados Unidos no século XIX. A minha proposta hoje é que inicialmente a gente faça um apanhado geral de situações que estavam acontecendo no mundo e que trouxeram consequências para a América, e no segundo momento a gente vai analisando década por década alguns dos principais acontecimentos que marcaram esse século. Esse século que, embora já tenha se passado aí há cerca de 200 anos, né, nós já estamos no século XXI, mas é um século que trabalhou com questões muito presentes ainda nos nossos dias. As pessoas do século XIX, quando analisamos a fundo, não tinham problemas tão diferentes quanto que nós temos hoje. Claro que houveram muitas mudanças, né? Muita evolução na industrialização principalmente, muitas mudanças na forma de viver, na forma de pensar, mas existem muitas semelhanças também. Então, professor, vamos ter uma certa afinidade com as questões que você vai trazer do século XIX para a gente? Provavelmente sim, Ed. Nós vamos ter uma afinidade muito grande de situações que a gente discute ainda hoje. Consequências de ações tomadas no século XIX são sentidas ainda hoje. Tá. Por exemplo, se eu quiser definir assim, uma marca principal para a América no século XIX, eu vou pensar no momento de ruptura definitiva com as metrópoles europeias. Tá? Então aquele sistema colonial, cujo Brasil, por exemplo, era colônia de Portugal, as riquezas brasileiras, né, serviam apenas para enriquecer os bolsos de Portugal, para que Portugal gastasse como bem quisesse. Situações parecidas com essas eram sentidas praticamente em toda a América até o século XIX. Gente, quando o século XIX começou, o único país que era independente era os Estados Unidos. Tá? Então, é a partir do século XIX que acontece esse momento de ruptura completa com as metrópoles europeias. E a questão é que, o que vem após romper com a metrópole europeia? O que será do Brasil a partir do momento em que ele não for mais colônia de Portugal? O que será da Argentina? O que será do Chile? O que será do México? Tá? Então o século XIX é marcado também por um momento de formação, de construção de estados nacionais, de construção de países. E aí, gente, a gente ouve muitos absurdos de pessoas falando: o século XIX é uma bagunça na América Latina, né? Coisa de latino, latino não se organiza, latino não tem um país organizado, latino não consegue nem definir o seu próprio governo, latino não consegue nem respeitar suas próprias constituições, latino isso, latino aquilo. Pessoal, vamos analisar a formação dos Estados Nacionais europeus. Vamos analisar a formação da França. Quantos séculos demorou para que a França se formasse? A Guerra dos 100 Anos, por exemplo, né? Mais de 100 anos, 116 anos. A Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, né? Uma guerra dinástica, durou mais de 30 anos. Então foram 116 anos de Guerra dos 100 Anos, mais 30 anos depois. Então construir uma nação não é algo fácil, tá? Principalmente construir uma nação no século XIX. Porque vamos nos lembrar que o século XIX é o século após difusão das ideias iluministas. As ideias iluministas, você sabe, surgiram no século XVIII. Ali no finalzinho do século XVIII, a gente já tem algumas fagulhas delas acontecendo na América, né? Nós temos a Inconfidência Mineira, nós temos a Conjuração Baiana no Brasil.
No Haiti nós temos o movimento revolucionário na década de 90 do século XVIII, mas é no século XIX que as ideias iluministas se espalham pelo mundo. E tem uma pessoa, tem um cidadão, que foi um dos grandes responsáveis pela difusão das ideias iluministas. Eu duvido você saber quem é essa pessoa responsável por espalhar os ideais burgueses, os ideais liberais pela Europa. O nome dele era Napoleão Bonaparte. Muita gente acha que quando Napoleão assumiu o controle da França, ele deu fim à Revolução Francesa. Não, ele consolidou os ideais burgueses que eram buscados por uma parcela da população francesa. E a grande questão é que o Napoleão não reteu esses ideais liberais, esses ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, somente na França. O Napoleão fez o quê? Levou os ideais para os países em que ele invadiu. Né? Então, peraí, professor, esse acesso do Napoleão ao poder permitiu a ele abranger esses conceitos pela Europa? É isso que você está falando? Sim, porque os locais onde o Napoleão invadia, como é o caso da Espanha, por exemplo, ficavam organizados politicamente a partir das ideias do Napoleão, que eram ideias burguesas, que eram ideias iluministas, né? Que no século XIX a gente começa a chamar de ideias liberais. Tá? Então, por exemplo, a Espanha, quando é dominada pelo Napoleão no século XIX, ela vai ter a sua própria Constituição. Tá? E a grande questão, que a dominação da Espanha é um fator de peso para nós, embora a dominação de Portugal também, porque quando a Espanha foi dominada pelo Napoleão, e a Espanha fica governada pelo irmão do Napoleão, gente, é o momento que a América Latina vai falar, eu não devo obrigação nenhuma para irmão do Napoleão. Porque a América Latina, em grande parte, era colônia da Espanha. A América Latina não se submeteu ao domínio francês, a parte espanhola, principalmente, claro. Tá? Então, é o momento em que o Napoleão está no poder na Espanha, que os laços entre a metrópole espanhola e a América Latina vão se desprender. No caso do Brasil, foi diferente, mas também tem relação com o Napoleão. Porque quando Napoleão foi invadir Portugal, o Dom João VI, você sabe, fugiu e veio parar aqui no Brasil no ano de 1808, século XIX. Então, de certo modo, mesmo o rei estando aqui no Brasil, né, o Brasil também começou a se desprender de Portugal ali. Tá? Então, o Napoleão, somado aí às ideias iluministas, são fatores de peso para essas independências que vão acontecer na América no século XIX. Além, é claro, do que aconteceu quando Napoleão foi derrotado, que já foi inclusive tema de outra live nossa, o Congresso de Viena. Quando Napoleão foi derrotado, qual era o objetivo da Europa em relação à América? Recolonização. A Europa pretendia fazer com que a América voltasse a ser colonizada, voltasse a ser as vacas gordas que forneciam leite, tá, para os europeus. Mas a América, que experimentou liberdade durante a era napoleônica, vai dizer não à recolonização. Tá? E tem um país que ajuda a América a dizer não para a recolonização. Tem um país que se posiciona e diz: a América é dos americanos. Quem foi que falou isso, gente? Quem foi que falou? Estados Unidos da América, no ano de 1823. Tá? A América é para os americanos, não é para a Europa. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar, a América é para os americanos do norte. Ok, é claro que os Estados Unidos sonhavam com isso, mas quando os Estados Unidos lança a doutrina Monroe em 1823, ele ainda era um país recém-formado e, portanto, não tinha condição alguma de fato exercer um domínio sobre a América. Na verdade, a doutrina Monroe, ela se posiciona mesmo contra a colonização, a recolonização da Europa sobre a América. Tá? Então, o século XIX é esse momento realmente aí, gente, de dar as costas, pelo menos politicamente, para a América. Né? Politicamente, mas não economicamente. E aí eu falo no último ponto que está acontecendo no mundo, que tem um grande peso para a América no século XIX. A Revolução Industrial. A Inglaterra já estava passando pela Revolução Industrial desde o século XVIII, desde 1760, 70. A Europa experimentou a Revolução Industrial no século XIX. Mas e a América?
A América estava completamente atrasada, industrialmente falando, tá? A América não dispunha muitas vezes nem de uma produção de manufaturas. O que vai acontecer então? A América, após a ruptura política, cria uma relação de dependência econômica com a Europa, principalmente com aquele país que é mais industrializado, com a Inglaterra. Tá? Então, a ruptura política que acontece no século XIX não veio acompanhada de uma ruptura econômica. A América depende da Europa economicamente falando no século XIX, principalmente na Inglaterra. Essa situação ela só é um pouco aí revertida a partir da segunda metade do século XIX, porque a partir de 1760, 70, os Estados Unidos se tornam uma grande potência industrial. E é ali, a partir de 1860, 1870, século XIX, né? A partir de 1860, 1870, é que os Estados Unidos vai começar, de fato, a substituir a Inglaterra nessa influência econômica sobre a América Latina, tá? Então, nós temos na primeira metade do 19 uma grande dependência econômica da Inglaterra, na segunda metade uma grande dependência econômica dos países da América em relação aos Estados Unidos, tá? E no caso, o que acontece com os Estados Unidos nesse processo? Um desenvolvimento, um enriquecimento. Além da doutrina Monroe, gente, vamos lembrar que o século XIX é marcado nos Estados Unidos pela famosa marcha para o oeste. Os Estados Unidos queriam expandir o seu território do Atlântico ao Pacífico. Então, nas décadas que foram seguindo, os Estados Unidos foi adquirindo cada vez mais territórios, alguns por meio da compra, alguns por meio da conquista, alguns por meio de acordos diplomáticos ou até de certo modo uma imposição diplomática, né, por assim dizer. Mas a gente vai falar mais disso para frente, ok? Uma grande marca dos Estados Unidos, uma grande marca do século XIX na América também, gente, as guerras. Os séculos em que teve guerra. E foram guerras sangrentas pra caramba, tá? Vamos lembrar aí de duas guerras do século XIX? A Guerra do Paraguai. A segunda maior guerra da América até hoje foi a Guerra do Paraguai, tá? E, em primeiríssimo lugar, a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Ambas aconteceram na década de 60. Né? Mas além dessas, nós temos todas as guerras de independência que aconteceram, principalmente nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30. Vários países da América lutando contra as metrópoles. Então foram guerras sucessivas que aconteceram. Tá? No Brasil, além da Guerra do Paraguai, nós temos também a Guerra de Cisplatina, por exemplo. Né? Foi uma guerra bem violenta também, muitos brasileiros morreram. Tá? Então, assim, pessoal, de forma geral, o século XIX é um século violento na América também, por causa das guerras, né? A Guerra do México é outra guerra violenta. Os Estados Unidos vivem na década de 10 a sua segunda guerra de independência. Muita gente nem lembra de comentar dessa guerra, mas houve uma tentativa de recolonização da Inglaterra em relação aos Estados Unidos nos anos 10 do século XIX, 1812 a 1815, e os Estados Unidos vencem a Inglaterra pela segunda vez. Tá? Então é um século marcado por muitas guerras. Outra marca do século XIX na América, a fragmentação territorial. Se você olhar um mapa do período colonial, você verá grandes territórios, grandes fronteiras. Tá? Era o vice-reino do Peru, vice-reino do Prata, vice-reino de Nova Granada, vice-reino da Nova Espanha, atual região do México, tá? E o que acontece com esses territórios enormes que foram colônias espanholas? Eles se fragmentam, eles se dividem, principalmente por causa da atuação da elite local, os crioulos, que a partir do século XIX aparecem comumente com o nome de caudilhos, né? É um título semelhante ao que os coronéis têm no Brasil. Eram figuras influentes, carismáticas, mas ao mesmo tempo autoritárias, que enganavam o povo para se manter no poder. Tá? Então, o século XIX é um momento de fragmentação. É o século do caudilismo, do poder concentrado nas elites locais. E eu estou pensando nisso para a América Latina, mas se você observar a história brasileira, gente, nós passamos por um processo muito parecido na década de 30.
A década de 30 é a década do período regencial, né? O que aconteceu com o Brasil no período regencial? Enfrentou uma série de rebeliões regenciais. E essas rebeliões regenciais quase dividiram o Brasil em muitos países. Vamos lembrar, lá na capitania do Grão-Pará, região norte, ocorreu a cabanagem. Na região da Bahia ocorreu a Sabinada e a revolta dos malês também. No sul do Brasil aconteceu a Farroupilha, aconteceu a extensão da Farroupilha para os outros estados do sul do Brasil, né? Formou-se ali duas repúblicas independentes, a República Juliana e a República Rio-Grandense. Então é um momento que o Brasil também iria experimentar uma grande fragmentação territorial, né? Se não fosse aí o golpe da maioridade, se não fossem as intervenções do Dom Pedro, nós não podemos afirmar que o Brasil estaria com essa dimensão continental que possui hoje. Então a fragmentação é um processo muito importante também. E agora que já analisamos de forma geral, eu convido vocês para que a gente selecione alguns acontecimentos básicos de cada uma das décadas do século XIX, ok? Eu vou começar falando da primeira década, que seria a década de zero. Eu não sei se existe década de zero, mas da década de zero, né? Que é a década de 1800 a 1810. Os primeiros 10 anos do século. Os primeiros 10 anos do século XIX. Eles não estão aqui no modo laranja, porque é conteúdo do primeiro ano, mas eu vou citar alguns acontecimentos aqui, pouquinhos, tá? Para que vocês... porque eles influenciaram muito nos acontecimentos que virão a seguir, tá? Então só para relembrar rapidinho. Compartilhe as tretas dos primeiros 10 anos com a gente, Vamos professor. lá, então. Nos anos zero, a primeira década, nós temos a independência do Haiti no ano de 1804. Tá? Foi uma das primeiras independências da América. Foi um movimento extremamente radical, liderado por escravos. Tá? Lembre-se da Revolução do Haiti na década de 90. E isso vai difundir na América o medo da haitização. Então, se nos movimentos de independência nós temos aí os caudilhos tomando a frente, as elites locais, os coronéis, os barões do café, os agricultores, eles estão tomando a frente de muitos movimentos de independência porque eles têm medo da haitização. Eles têm medo de que se repita nos seus países o que aconteceu no Haiti. Pode-se dizer que essa experiência criou um medo mesmo nesse... Criou. Medo é usado até esse termo, né? Medo da haitização. Gostei. É o medo de imitarem aí esse radicalismo dos escravos do Haiti, que se tornaram os líderes políticos, né, desse país. Lembrando que na maior parte da América inteira, a maior parte da população era composta por escravos. Então todo o medo desse pessoal era que essa turma se organizasse e criasse uma revolução nacional. Exatamente. Né? Imagina só a maioria de escravos se juntando contra uma minoria de brancos, né, da elite. O processo de independência do Haiti podia realmente se repetir. Além disso, é claro que a elite não tinha assim, interesse de acabar com a escravidão de imediato, viu, gente? O que aconteceu, assim, que contribuiu muito para que a escravidão acabasse ao longo do século XIX, é que nos processos de independência, muitos escravos foram recrutados, tá, para lutar contra a metrópole europeia em troca da sua liberdade. No Brasil nós não tivemos isso, né? Porque o nosso movimento de independência foi conduzido pelo próprio Dom Pedro I. Mas em muitos países da América Latina, os escravos lutavam pela liberdade do país em troca da sua liberdade. E assim, foi um contingente enorme de escravos que foi alforreado. Tá? Então a escravidão, ela vai perdendo a sua importância. E com toda aquela guerra ideológica do século XIX, dizendo que a escravidão era ruim, e de fato era, lógico, óbvio, né? Então isso contribuiu muito para que a escravidão fosse sendo abandonada. Tá? O Brasil, que não passou por isso, né, foi o último país a abolir a escravidão, somente lá no fim do XIX. Vamos agilizar aqui para que a gente fale das demais décadas. Então, além da Revolução do Haiti, a primeira década no Brasil, gente, é marcada pela chegada da corte, né? Então agora o Brasil vai ter a sua administração feita daqui mesmo, o Brasil vai abrir os seus portos, o Brasil do século XIX não é um Brasil que está conectado com o outro lado do oceano, é um Brasil que está tendo governo aqui mesmo, do seu ladinho, tá? Aí passamos para a década de 10, para destacarmos alguns outros acontecimentos.
Década de 10 é a década de independência do México. Nós não vamos falar de independência por independência, claro, tá? Mas é muito importante lembrar da independência do México, porque ela teve muitas peculiaridades também. A independência do México é um processo que começa liderado por indígenas, pela população pobre, sem terra, lutando por reforma agrária. Foi uma luta social e uma luta política ao mesmo tempo, simultaneamente. Infelizmente, essas camadas populares não alcançaram seus objetivos com a independência. E qual é o resultado disso? A Revolução Mexicana, que aconteceu no século seguinte, no século XX. Tá? Então, um alvo não atingido com a independência no século XIX foi buscado exatamente 100 anos depois na Revolução Mexicana. Ok, pessoal? Então, a Revolução Mexicana, né, que traz consequências para o México até hoje, como nós vimos lá na nossa aula. Hoje em dia existe aí o Exército Zapatista de Libertação Nacional, né? Ou seja, os objetivos dos mexicanos ainda estão sendo buscados. Começaram no século XIX. Ainda na década de 10, nós temos a elevação do Brasil a Reino Unido, fato muito importante, porque o Brasil nunca mais iria se tornar colônia de Portugal. O Brasil foi levado pelo Dom João VI, no contexto ali do Congresso de Viena, a Reino Unido de Portugal e Algarves. E o Brasil não aceitaria mais ser rebaixado à condição de colônia. É por isso que os brasileiros, né, fizeram uma pressão sobre o Dom Pedro I para que ele declarasse a independência na década de 20. Outra coisa muito importante, essa eu não posso deixar de falar de jeito nenhum. Na década de 10, mesmo ano 1815, é a data em que o Simão Bolívar envia para vários líderes políticos da América, dessas colônias que estão lutando pela sua independência, a famosa Carta à Jamaica. Você já ouviu falar da Carta à Jamaica? É aquela carta em que o Simão Bolívar diz que a única maneira da América alcançar a sua independência econômica é formando um bloco político único. Simão Bolívar defendia a formação de um único país na América inteira. Para isso, seria necessário desenvolver um sentimento pan-americano, né? Os americanos se sentirem parte do mesmo povo, da mesma pátria. E aí, o Simão Bolívar consegue esse projeto? Não consegue, gente. Esse projeto foi falho, principalmente por causa da atuação dos caudilhos, né? Que não queriam abrir mão do seu poder local. Vamos passar para a década de 20, então. A década de 20 é muito importante, principalmente para o Brasil, né? Para outros países também, mas para o Brasil. Porque na década de 20... no dia 7 de setembro de 1822, as margens plácidas do rio Ipiranga, que eu já mostrei para vocês, o rio Ipiranga, né, o rio maravilhoso, Ipiranga, as margens plácidas lá do rio Ipiranga, Dom Pedro, né, corajosamente hasteou a sua espada e gritou independência ou morte. Foi exatamente assim que aconteceu, não foi, gente? Foi exatamente assim, claro. Né? Então vamos deixar quem acredita que é assim, continuar acreditando. Famoso, tá? Só que não. Então olha só, a independência do Brasil foi decretada, né, na década de 20 do 19, e a partir dali o que acontece? Começa o primeiro reinado, o Brasil começa a construir a sua história. Então nós temos a Constituição brasileira sendo formada, né? Os brasileiros tentam construir um projeto constitucional, não é aprovado. O Dom Pedro impõe a Constituição da maneira dele, que é a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, aquela que criava o poder moderador, mesmo. O Brasil fez opção pelo sistema monárquico, enquanto todo mundo da América estava fazendo a transição para a república, o Brasil falou, não, vamos ser monarquia. E assim fomos monarquia por quase todo o século XIX, tá? Nós tivemos, gente, movimentos, né, de oposição ao Império, tivemos movimentos separatistas como a Confederação do Equador, mas uma coisa que vale muito a pena destacar, já que a gente está falando da América como um todo, foi a Guerra de Cisplatina entre 1826 e 1828. É quando a região de Cisplatina, que tinha sido anexada pelo Dom João VI, rompe com o Brasil e se torna um país independente. Ok? Então, a formação de mais um país nos anos 20. Lembrando que é nos anos 20 que o presidente James Monroe declara, né, a doutrina Monroe, América para os americanos, mas já falamos disso. Anos 30, olha só, anos 30, o Dom Pedro renuncia. Você sabe que o reinado dele foi uma tragédia atrás da outra, né? Nós fizemos outras lives sobre o Dom Pedro I, assistimos aulas sobre ele. Então, o Dom Pedro I renunciou em abril de 1831
e começa no Brasil o período regencial, já que o sucessor do trono brasileiro ainda não tinha idade. É nesse momento do período regencial que o Brasil passa por aquela ameaça de fragmentação. Olha, o período regencial, embora seja um período até muitas vezes chato de estudar, mas é um período muito importante porque ele proporciona para os brasileiros um grande desenvolvimento político, né? É ali que começa a disputa entre os liberais e os conservadores, progressistas, regressistas, que vai se estender por todo o Império. Pessoal, além disso, é importante destacar que no período regencial é o momento que o café começa a crescer assustadoramente na economia brasileira. O café que começou a ser produzido no século XIX se expande pra caramba, é ali na década de 30 e não parou de crescer mais, tá? A partir da década de 30 o café já alcançava o oeste paulista, a terra roxa, né? A terra que é vermelha, mas os brasileiros chamam de roxa. Passando para a década de 40 agora, gente, a década de 40, guerra sangrenta no México, os Estados Unidos com sua política de marcha para o oeste invade boa parte do México através de uma guerra, né? Os Estados Unidos fez a anexação do Texas, o México não aceitou, declarou guerra contra os Estados Unidos e perdeu essa guerra assim de maneira cruel. E aí você sabe que praticamente a metade do território mexicano foi perdido para os Estados Unidos ali na década de 40. Aqui no Brasil, na década de 40, nós temos o início do segundo reinado, Dom Pedro II assumindo o trono, né? Então ele vai trazer grandes mudanças políticas para o Brasil, uma leve tentativa de superar a dependência econômica da Inglaterra, né? De se industrializar. Nós temos ali o personagem Barão de Mauá, que foi muito importante nesse processo, aquele cara que tentou modernizar o Brasil através do seu próprio bolso, ok? Na década de 50, nós temos a proibição do tráfico de escravos no Brasil. Então, a escravidão já dava os seus sinais de esgotamento no Brasil, embora o número de escravos ainda fosse muito grande. Lembrando que a lei que proibiu o tráfico de escravos foi a Lei Eusébio de Queiroz, e ela veio acompanhada da Lei de Terras, que impedia que terras devolutas fossem ocupadas pelos ex-escravos ou pelos imigrantes que estavam chegando na América. Tá? Então, se você quisesse ter uma terra, você tinha que comprar a terra. Se a terra não tivesse dono, que comprasse a terra do Estado. Tá? Uma sacanagem, né? Porque mesmo que o escravo fosse libertado, ele continuaria tendo que trabalhar para outras pessoas. Na década de 60, nós temos vários acontecimentos também, tá? Na década de 60 nós temos a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Gente, é ali que os Estados Unidos se consolida como um país. Porque desde que ele se formou, lá no século XVIII, 1776, ele estava rachado no meio, né? O Sul queria uma coisa, o Norte queria outra. E eram posições completamente antagônicas, tá? É a partir da Guerra de Secessão que os Estados Unidos cria um projeto nacional de industrialização, adquire experiência militar e se torna uma potência. Não a maior potência, porque isso ele só vai ser depois da Primeira Guerra Mundial, mas se torna de fato uma potência e começa a partir dali a intervir mais assiduamente em todo o território americano, ok? Nós tivemos a Guerra do Paraguai no Brasil, aquela guerra sangrenta que além de matar muitas pessoas, é a guerra que vai dar o grande pontapé para a crise do Império Brasileiro. Afinal de contas, o Brasil saiu da Guerra do Paraguai, né, em 1870, muito endividado. Os soldados voltaram vitoriosos, sedentos pelo poder e aprenderam sobre as ideias republicanas. Então a Guerra do Paraguai foi um grande pontapé para a crise do Império. Você não pode deixar de perceber isso. Um detalhe importante, tá? Nos anos 60, a década que a gente está estudando agora, o México sofre uma invasão do Napoleão III, né, aquele imperador francês. Tá? Então, só um parênteses aí. Gente, década de 70, então, para o México ainda, já que citamos o México, é a década em que o Porfírio Dias chega ao poder e só vai ser retirado pelo advento da Revolução Mexicana lá no século XX. Os anos 70 no Brasil são marcados definitivamente pela crise do Império. Além da questão militar, que já foi citada, é o momento da questão religiosa, quando o Dom Pedro rompe com a Igreja Católica, né, em função do padroado que existia no Brasil. O Dom Pedro concordou com a ordem do Papa Pio IX de proibir o acesso dos maçons à Igreja Católica, já que o próprio Dom Pedro era maçom. Então, o período aí da crise religiosa, da crise militar,
É um momento que o Dom Pedro está sofrendo uma pressão, Dom Pedro II, hein? Dom Pedro II está sofrendo uma pressão imensa para acabar com a escravidão no Brasil. Então ele declara a lei do ventre livre em 1871. Você sabe que essa lei foi uma fachada, ela não serviu para nada, tá? E lembrando também que os anos 70 do século XIX, uma grande respiração econômica que o Brasil teve nessa época, além da ascensão do café e dessa elite do café que ficava cada vez mais poderosa, né? Mas é o momento inicial do ciclo da borracha, viu, gente? O ciclo da borracha que só vai terminar lá no início da República. Chegamos finalmente nos anos 80, que já é a última década estudada no Brasil no século XIX, né? Na apostila laranja aqui. A década de 80 é a década do fim da escravidão no Brasil, e pela escravidão ter chegado ao fim através da Lei Áurea, embora você sabe dos problemas, né? Não foi acompanhada de uma política de assistência aos escravos, mas felizmente a escravidão chegou ao fim, até que enfim, né? Demorou pra caramba, mas como a escravidão chegou ao fim, o Dom Pedro II perdeu o seu último grande grupo de apoio, que eram os senhores de escravos. Então o Império Brasileiro cai, já era, acabou, tá? A República foi proclamada, né, em 15 de novembro de 1889, mas a República Brasileira aí da década de 90 nós só estudaremos mais adiante, então não vamos falar sobre ela hoje. Para fechar, gente, anos 90, último ponto, tá? Anos 90, virada do século XIX para o século XX, 1898, no dia 21 de abril. Você lembra do dia 21 de abril? Se não lembra, vai lá ver a nossa live 21 de abril. Mas dia 21 de abril de 1898 é o início da Guerra Hispano-Americana, tá? É quando os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha pela independência de Cuba. Porque os Estados Unidos é bonzinho, é legal, é gente boa? Não. Porque os Estados Unidos estavam iniciando ali a sua famosa política do Big Stick, né? Fale macio, mas tenha sempre em mãos um grande porrete. Foi isso que disse o presidente Theodore Roosevelt. A partir dali, os Estados Unidos fariam intervenções mais ferrenhas na América Latina, como fez em Cuba, obrigando Cuba a assinar a emenda Platt, como fez no Panamá, obrigando o Panamá a ceder, né, a região do canal do Panamá para os Estados Unidos, e assim intervenções em muitos outros países. Tá? Então eu espero que com essa live você tenha sentido um pouquinho aí de todos esses acontecimentos do século XIX, né? De todas essas questões, de todos esses conflitos. Bons estudos para vocês e até a próxima, meus caros. Um beijo!